Olá pessoal, vamos então continuando com o estudo de estruturas cristalinas. Vamos falar agora da hexagonal compacta, certo? Então nem todos os metais possuem estrutura cúbica, né? Algumas possuem, então a última, na verdade, a ser encontrada foi a hexagonal, certo? Então vamos falar um pouco dela, vamos calcular o fator de empacotamento e fazer um exercício envolvendo densidade para medir a massa específica de uma estrutura hexagonal. Tudo bem, então na estrutura compacta, né, dessas compactas do tipo HC, então a gente tem o primeiro caso onde é indicado, né, um plano compacto formado por esferas rígidas, né? Então observa-se esses dois tipos de interstícios, né, que são possíveis de acontecer. No caso dessa formação, né, dessa configuração dos átomos e posicionamento deles, certo? Então ocorre então o empilhamento de átomos A e B, sendo que, né, dois tipos de interstícios, né, são assinalados com essas regiões, né, de empilhamento, dentro, né, dessas regiões de empilhamento, certo? Então aqui nessa outra figura a gente tem empilhamento de planos compactos, né, formados em uma estrutura HC, né? Então a gente vai ter uma estrutura hexagonal, né? uma figura geométrica hexagonal. No meio a gente vai ter uma estrutura de átomos triangulares e embaixo mais uma estrutura hexagonal. Então, como eu falei, né, é isso que acontece. A gente tem um átomo no centro, né, dessa figura, né, e retirando, né, esse ordenamento de dentro de um empilhamento de átomos, certo? De um sólido aqui bem com posicionamento, né, ordenado, e para essas características a gente entende, né, esse posicionamento sendo bastante importante para o estudo dessa estrutura, né, cúbica, estrutura compacta, certo? Então a gente vai entender de onde surge, né, esse fator, que é a relação entre a altura, né, do da minha estrutura com a aresta, né? Então esse número aqui é um número fixo, ideal, né, para minha estrutura hexagonal compacta. Além disso, a gente vai mostrar, né, que o número de átomos por célula unitária é igual a 6. Assim como nós vimos lá em estruturas cúbicas, a gente faz a medida da quantidade de átomos que estão dentro da estrutura e, né, se considera aquelas que estão do lado de fora, né, e fazendo assim o cálculo, né, de quantos átomos realmente, qual o número de átomos inteiros, né, que pertencem a essa estrutura. O número de coordenação é igual a 12, né, e o fator de empacotamento é igual a 0,74, tá bom? E é o mesmo, né, que o CFC, né, que é a estrutura cúbica de face central. Então, os exemplos mais comuns de HC, né, são cádmio, cobalto, zinco, magnésio também faltou aqui, né, no Mg, né, importante falar, mas qual? Titânio também, titânio também é bastante comum, né, formação dessa estrutura. Então, olha só, vamos medir aqui, vamos calcular
o fator de empacotamento da estrutura hexagonal, onde essa estrutura é mostrada, né, na figura a seguir, e as faces superior e inferior consistem, né, de hexágonos regulares mais 6 retângulos nas laterais, né? Faltou um i aqui, né? As laterais. Yes. Então, a célula unitária é composta por 6 átomos, ou seja, a relação de átomos, né, por célula é igual a 6, e aresta A e C são denominadas distâncias curta e longa, respectivamente, né, sendo aresta e altura. Então, essa relação número de átomos por célula é o seguinte, galera, olha só, a gente tem 6 átomos, né? 6 átomos que vão ser divididos em 6, porque metade deles, né, desses átomos, né, vão ser divididos aqui entre as outras estruturas. Aliás, um sexto, né, desses átomos vão ser sempre divididos com as estruturas que estão, como eu mostrei no slide anterior, né, com aquele posicionamento dos outros átomos em um empilhamento, né, ocorre então que eles vão estar, né, vamos dizer assim, né, se dividindo também, né, ou seja, a sexta parte deles, que realmente fica em uma célula só, né, as outras estão todas compartilhadas. E como a gente tem, né, então são 6 átomos, né, que estão sendo divididos, certo? Só que esse aqui, então a gente tem, né, que esses estão sendo divididos em 6, né, e esse aqui, ele apenas é dividido, né, pela metade, tá bom? Ele compartilha metade, né, dentro dessa estrutura de célula cúbica, essa célula hexagonal, e a outra parte fica também compartilhada para a célula de cima. É como essa daqui, né? Uma fica embaixo, outra em cima. Nesse posicionamento. Então são 6 átomos, né, nessa estrutura hexagonal sendo divididos em 6, né, e 2. Então, como são 2 hexágonos, né, esse e esse, então por isso que são 2 vezes, né, essa estrutura, né, esse fator 6 por um sexto de cada átomo. Mais 3, ou seja, dentro dessa estrutura hexagonal, ainda existem 3 átomos completos, né? Então, dentro dela tem esses 3 átomos completos, que está aqui, né? Então, e esses 2 que compartilham metade, que são né, desse lado do hexágono e desse de cima, formando então um número, né, n igual a 6. Multiplicando tudo dá um valor igual a 6. Perfeito? A relação aresta-raio para essa estrutura é igual a 2R. Tá? A gente já vai mostrar essa relação para o nosso raio atômico. Né? Então nós temos que aqui é como se a gente tivesse a estrutura, né? Então nós temos aqui, onde aqui a gente tem um R, né? Se a gente estivesse encostando aqui esses 2 átomos, então a gente tem um R aqui e outro R aqui, por isso então 2R. Certo? E vamos mostrar, né? Vamos checar isso, né? Agora, se realmente como alcançar esse valor de 0,74, né, ou 74% de fator de empacotamento para essa estrutura. Então, aqui, né, nós vamos utilizar essa ideia que a aresta, né, A, o hexágono de base parte superior da célula unitária, e C é a altura da estrutura. Então, nesse caso, a aresta
o hexágono é formado por duas metades, né, dos átomos de metal, como mostra, né, aqui na figura, certo? Nós temos a relação também, né, entre o A e o R, né, e A e C, que é o que a gente vai descobrir também agora. Então, pessoal, continuando aqui agora para o cálculo mesmo, né, envolvendo a base, né, porque a gente precisa calcular o volume, né, desse hexágono, né, dessa estrutura hexagonal. Então vamos calcular a partir da base, né, do meu que forma, né, uma figura geométrica hexagonal, e a gente enxerga, né, que a base então dessa célula unitária ela é formada de 3 paralelogramos, certo? E todo paralelogramo, né, a gente pode então pegar um desses paralelogramos e analisar a sua, né, geometria, de maneira que a gente sabe que é o cálculo, né, da área de um paralelogramo, né, é dado sempre da base vezes a altura, então sendo a base uma base, por exemplo, CD ou AE, né, vezes a altura, né, que é uma altura CB, né, a gente consegue, né, que está invertido, né, mas a gente consegue então enxergar, né, multiplicando por 3, né, esses 3 paralelogramas, a gente teria a área completa dessa figura hexagonal. Então, a gente sabe também que através desse triângulo retângulo, né, ABC, o ângulo dado aqui entre essa altura e essa aresta, né, é dado como 30 graus, onde a BC, né, é que enxergando um triângulo retângulo, né, ABC, é possível então a gente separar o BC sendo esse lado da altura e AC exatamente uma aresta, né? Aresta A, né? Sendo essa aresta A uma hipotenusa aqui nesse triângulo retângulo. E aí a gente consegue achar quem é a altura BC, já que cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Certo? Então a gente já descobriu quem que é a altura. E agora, né, para a área total da base, a gente faz, né, sendo que esse lado, né, se a base é A também, né, CD é igual a A, basta multiplicar então a área completa, né, que são 3 vezes a aresta, né, vezes a minha altura, né, para esses 3 paralelogramos, né, o que me dá finalmente, né, que seria o volume, né, sendo que o volume da minha estrutura HC, né, pensando nessa célula unitária HC, seria então a área da base, que é a área desse hexágono, né, que a gente acabou de calcular, vezes a altura, que é C. Né, a gente viu no slide anterior, né, que a altura é C. Certo? Então aqui a gente faz a área da base, que é 3A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes C, né, sendo que existe esse fator, né, que é uma constante. Então a altura, né, sempre, a altura desse hexágono vai ser sempre 1,624 vezes a aresta. Essa aqui é uma constante dessa estrutura. Então, substituindo esse valor de C aqui dentro, né, nós vamos chegar no fator igual a, calculando, né, 3 raiz de 3 sobre 2 vezes A ao quadrado, vezes 1,624
624 vezes A, tudo isso dá 4,872 raiz de 3 ao cubo dividido por 2, ou seja, esse é o valor, o volume, né, da minha célula unitária, com, em termos de raio atômico, que é o R, nós podemos então considerar que o volume da célula unitária é dado por 19,488 raiz de 3 vezes R ao cubo. Perfeito. Agora, no caso do nosso cálculo, né, de fator de empacotamento atômico, né, para a nossa estrutura HC, então enxergando aqui toda essa relação que a gente observou da própria estrutura, a gente chega então no valor de né, alcançando o valor de fator de empacotamento para a estrutura hexagonal compacta, no qual a gente sabe que ele sempre depende do número de átomos por célula, né, que seria meu N, né, vezes o volume do átomo, que a gente sabe que é 4 terços de πr ao cubo, e o volume da célula unitária, né, que foi o que a gente acabou de descobrir, certo? Então, esse cálculo então, finalmente, né, a gente chega cortando aqui o raio, né, ao cubo, a gente chega num valor de aproximadamente 0,74, que dá então 0,74% de ocupação, né, de átomos dentro dessa estrutura hexagonal, né, que é idêntica, acaba sendo igual a de CFC também, esse fator de empacotamento, né, coincidentemente. Bom, então aqui vamos, através desse cálculo de volume, a gente pode então responder aquele exercício, aquele exemplo número 6, que pedia então para a gente, através do estudo aí, né, do magnésio, tem a estrutura cristalina hexagonal compacta, né? Então uma razão de A para C é de 1,624 e a densidade dele, né, já calculada, é de 1,74 gramas centímetro cúbico. Certo, galera? Então a gente vai ter que, então, nessas condições, calcular o raio atômico para, né, para essa estrutura de magnésio. Tá bom? Sabendo que então que o peso atômico é 24,3 gramas por mol. Aqui a gente tem o número de Avogadro, que é 6,2 10 a 23. Então aqui tem já né, a partir lá do estudo que a gente fez sobre medida de densidade teórica de um material, né, basta a gente então multiplicar, né, para uma estrutura compacta, uma estrutura hexagonal. Né, a gente sabe que o número de átomos por célula é igual a 6. Sabemos que a densidade é igual a 1,74, que foi fornecido. Né? Então, aqui a gente já tem o peso atômico. Né, isso. E aqui nós temos o peso atômico em quilograma por mol, né, já transformado. Aqui nós temos o volume da célula unitária já definido agora, né, no slide anterior, nos slides anteriores, e aqui o número de Avogadro. Então, como a gente quer determinar o raio atômico, né, a gente vai ter que, né, isolar esse cara, né, que está aqui, certo? Então,
ao substituir, né, a gente tem a densidade, tem o número de átomos na célula unitária, relação de átomos na célula unitária, temos aqui o peso atômico, né, basta então a gente inverter, né, esses dois termos para que o volume, né, no qual a gente quer isolar o raio, né, venha para esse primeiro termo da equação. Então, substituindo agora, né, nós temos os valores de cada um deles, aí a gente passa esse valor de 19,488 raiz de 3 dividindo de novo e tirando a raiz, substituindo, né, todos os valores. Então, como eu falei, nós temos o valor para 6. Esse aqui é o nosso peso atômico, né, em quilograma por mol, né? E aqui os valores, né, que são o valor vindo do volume. Aqui é a densidade, né, que foi fornecida, esse aqui é o número de Avogadro. Então, resolvendo para esse, né, através da calculadora aqui já uma forma da gente adiantar, né, essa multiplicação, a gente chega aqui o raio atômico do magnésio é igual a 0,1603 nanômetros, tá bom? Então, galera, era isso. Eu quis fazer esse exemplo, né, que é aquele exemplo 6 lá da aula 3, né, quis fazer separadamente para deixar bem claro e vocês, né, terem mais esse apoio aí na hora de estudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um abraço. Obrigado.